A busca por procedimentos que mudem os contornos faciais e revertam os efeitos do envelhecimento levará a grandes avanços na área da estética. Uma das técnicas mais atuais é a minimamente invasiva, que é o caso dos chamados preenchedores, sendo um exemplo o ácido hialurônico, que é injetado em pontos estratégicos a fim de remodelar a face. O nariz é uma das áreas mais procuradas para essas alterações estéticas, sendo a rinomodelação o nome do procedimento. Nele ocorre por meio da inoculação de ácido hialurônico nas regiões como o dorso e o ápice do nariz, modelando sua aparência. Essa prática, apesar de rápida, facilmente revertida e considerada muito segura, não é livre de riscos. Complicações graves podem surgir de erros na aplicação do preenchedor, sendo mais comum a inoculação direta no suprimento vascular regional, podendo levar à embolia e à isquemia com consequente necrose da parte acometida. Nesse trabalho, portanto, há o objetivo de reduzir essas complicações a partir da dissecação de um cadáver humano, expondo as relações anatômicas essenciais no conhecimento e na prática dos esteticistas. Para a realização do trabalho, foi concedido um cadáver do acervo da área de morfologia da Faculdade de Medicina na Universidade de Brasília. O cadáver era do sexo masculino e foi previamente fixado e glicerinado. Antes do início da dissecação em si, foi realizado um breve treinamento esclarecendo as técnicas e o manuseio adequado dos materiais cirúrgicos. Após isso, o trabalho foi iniciado com as incisões de cerca de 2 mm de profundidade, utilizando-se um bisturi. A partir daí, o rebatimento de pele com a ajuda de um bisturi e uma pinça dente de rato foi a próxima etapa, iniciando-se pela região da sínfise da mandíbula, inferiormente à protuberância mentual, e seguindo a direção medial para lateral e de superior para inferior, até que toda a pele da hemiface esquerda tivesse sido rebatida. Removida a pele, começou a procura de estruturas com tesoura íris curva e pinça anatômica, realizando a divulsão e a excisão do tecido subcutâneo. As primeiras estruturas encontradas foram o nervo infraorbital e a artéria angular, seguidos pela localização da artéria facial e da artéria dorsal. Todo esse processo foi documentado por meio de fotos. A vascularização da região nasal é composta por ramos da carótida interna e externa. Da carótida interna é originada a artéria facial e a artéria maxilar, as quais irão suprir o nariz externo. A artéria facial, de curso tortuoso ascendente ao lado do nariz em direção ao canto medial do olho, se ramifica em artéria labial superior e artéria nasal lateral. A artéria labial superior origina os ramos da asa e o ramo septal, auxiliando no suprimento da asa e do septo do nariz. A artéria nasal lateral, por sua vez, vasculariza as regiões do dorso e da asa do nariz, se anastomosando com a sua semelhante contralateral. A artéria maxilar, também ramo da carótida externa, possui como um dos seus ramos a artéria infraorbital, a qual atravessa o forame infraorbital e supre a face lateral do nariz. A artéria oftálmica, por fim, provém da artéria carótida interna e origina a artéria etimoidal anterior, a qual possui como ramo terminal a artéria nasal externa ou artéria dorsal. A artéria dorsal não é uma artéria constante, estando presente como um par de artérias em apenas 34% da população. O padrão típico da artéria dorsal é uma artéria grande e longa, descendo pelo dorso ou a região lateral do nariz, podendo se anastomosar com a artéria nasal lateral de ambos os lados. Vale lembrar também que o nome artéria angular é designado para a parte distal até o ramo terminal da artéria facial. Podemos ver nas seguintes imagens do trabalho a localização da artéria angular, que é a porção distal até o ramo terminal da artéria facial, e podemos ver nessa outra imagem a localização da artéria facial no cadáver de estudo. Na última imagem, podemos ver pela pinça apontada a localização da variação anatômica, que seria a artéria dorsal ou artéria nasal externa. Para a realização da rinomodelação, temos alguns locais possíveis de aplicação dos preenchedores, sendo esses o dorso, o ápice, a espinha nasal anterior e a parte anterior do septo nasal, conhecida como columela.